Nós vamos, irmãos, aqui compartilhar uma palavra, uma mensagem, nessa noite, matriarcas de valor. Matriarcas de valor. A Bíblia, ela fala de 3 mulheres que foram matriarcas de valor na sua época. 3 mulheres fundamentais, 3 mulheres muito importantes, que foram matriarcas, exemplo de matriarcas. A Bíblia fala sobre Sara, Rebeca e Raquel. Sara, Rebeca e Raquel. Sara, esposa de Abraão, Rebeca, esposa de Isaac, e Raquel, esposa de Jacó. Sara, o nome Sara significa princesa. Por isso que eu casei com uma Sara. Eu não sou bobo nada. Significa princesa. Sara significa mãe de multidões. Sara significa mulher de fé e coragem. Mulher de fé e coragem. Rebeca, viu, Rebeca? Significa a que se apega, aquela que une, disposta para o trabalho, corajosa, decidida e generosa. Raquel significa a bela flor, mansa como ovelha, persistente. Então essas mulheres, elas foram mulheres de fé. Mulheres de um exemplo tremendo e portadoras do propósito de Deus para a vida desses homens, para a nação de Israel. Abraão foi um homem fantástico, um homem de Deus, um homem que foi movido pelo poder de Deus, mas ele tinha do lado dele uma Sara. Ele tinha dentro da sua casa uma Sara que o apoiava, que o ajudava, que estava lado a lado. O tempo de Abraão, ele passa e veio Isaac. Isaac também, a bênção de Abraão acompanhou Isaac. Isaac também foi abençoado, porque ele tinha uma Rebeca. Estava ali lado a lado, fazia parte, foi portadora da bênção. Jacó, um homem também que a bênção continuou, foi passando de geração e passou para a vida dele, mas ele tinha uma Raquel. Desde o princípio ele se encantou com Raquel. Ele trabalhou muito para ter Raquel. E agora essa Raquel estava lá no lado dele, o ajudando, no dia a dia. Portadora do propósito de Deus, da promessa de Deus. Essas mulheres tiveram virtudes e tiveram fraquezas. Você vai encontrar na vida de Sara, de Rebeca, de Raquel, virtudes extraordinárias. Mas elas não eram perfeitas. Você vai encontrar também aqui algumas fraquezas. Houve momentos que elas foram assim, cheias de fé, virtudes extraordinárias, e houve momentos que elas passaram por momentos de fraqueza. Isso é normal em todas as matriarcas. Todas as matriarcas que estão aqui nesta noite. Existem muitas virtudes na sua vida. Sua vida não é só de defeito, não é só de falhas. Existem virtudes extraordinárias. Que às vezes o seu marido vai olhar e vai ver, os seus filhos, os seus netos. Mas vai existir também momentos, às vezes, de fraqueza. Porque você é carne. Exerceram diferentes funções e tarefas. Em tudo, você vai ver ali essas matriarcas movendo, ajudando a família, a casa, o povo. Então, elas tiveram
muitas funções, tiveram muitas tarefas para desenvolver e desenvolveram com excelência. Quantas funções cada matriarca aqui tem no seu lar a cada dia, a cada momento. E você desenvolve essas funções, essas tarefas com excelência. Essas matriarcas deixaram muitos exemplos de fidelidade a Deus. De fidelidade a Deus. Elas marcaram época. Deixaram um exemplo de amor e compromisso com a família. As matriarcas, muitas vezes, elas marcam. Por isso eu quero dizer para você, minha irmã, nessa noite, esse culto está sendo feito para você. Que talvez em algum momento diz assim, pastor, sabe, eu não tenho importância nenhuma, não. Eu sou derrotada. Não tenho prazer, não tenho alegria. Deus está promovendo este culto nessa noite para dizer para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que você tem valor. Que existem marcas extraordinárias na tua vida, que existem coisas na tua vida que talvez você está achando que não tem valor nenhum, mas que vai ficar marcado. Vai ficar marcado na vida do seu marido, vai ficar marcado na vida dos seus filhos. Vai ficar marcado na vida dos seus netos. É tão grandioso isso, que nós vemos que a maioria das matriarcas, elas deixam uma história. Quem não lembra da avó? Quem não, em algum momento, não lembra de alguma coisa da sua avó, de alguma coisa preciosa que a sua avó, como matriarca, ela deixou? Talvez a sua mente está indo longe nesse momento. Quem não lembra de alguma coisa importante que a mãe deixou? São coisas importantes que talvez no momento aquela mãe achou que ela não era nada, não era ninguém. Talvez aquela avó achou que não era nada, não era ninguém. Talvez a esposa. Mas você está aqui nessa noite para você entender que você tem valor. Amém? Você tem valor para Deus. Você tem valor para a sua família. Independente dos seus erros, das suas falhas, você não é perfeito. Você vai errar em alguma coisa, você vai falhar em alguma coisa. Mas você também vai ter momentos preciosos que vão estar gravados no coração dos filhos, maridos, netos. Elas desenvolveram qualidades de uma matriarca de valor. Então vamos ver aqui algumas qualidades que essas mulheres deixaram, algumas marcas que essas mulheres deixaram. Sara, Rebeca, Raquel. Primeiro, elas se colocaram à disposição para servir. Se você olhar a história delas, elas se colocaram à disposição de um plano de Deus. Elas se colocaram à disposição de um propósito de Deus. Elas abriram mão da terra delas. Elas abriram mão dos seus costumes. O costume que elas tinham no meio da sua casa, da sua família, para formar juntos com os patriarcas o novo povo. Se você olhar lá, você vai ver que Deus chama Abraão. Mas quando Deus chama Abraão, Sara já estava ali junto, caminhando no mesmo propósito de Abraão. Deus chama Isaac, mas Deus leva Rebeca para estar lado a lado. E Rebeca, ela deixa tudo, seu povo, seu costume. Raquel, da mesma maneira, para estar junto com Jacó, para caminhar com Jacó. Talvez você que está aqui nessa noite, você deixou os seus costumes, sua família, casa do papai, da mamãe, costume que você tinha para caminhar com este Abraão, para caminhar com esse Isaac, para caminhar com esse Jacó. Isso é precioso. Então elas fizeram isso, largaram tudo para servir. Foram portadoras da promessa de Deus junto com os patriarcas. Lado a lado junto. Eram respeitadas pelo povo. Eram respeitadas pelas pessoas que estavam de lado a lado. Elas não temeram em partir para uma terra desconhecida. Elas tiveram coragem de deixar tudo para um algo novo. Para uma terra desconhecida. Para caminhar com Abraão, para caminhar com Isaac, para caminhar com Jacó, para uma nova caminhada.
Um dia você teve coragem para deixar tudo, seus costumes, sua família, para caminhar, como eu disse aqui com esse Abraão aí, com esse Isaac aí, esse Jacó aí, formar uma nova família. E isso é fundamental, não pode ser esquecido. Segundo, elas enfrentaram deserto e esterilidade. Não foi fácil a vida delas. Não foi fácil o que elas enfrentaram. Eu sei que tem muitas matriarcas aqui nessa noite, tem muitas esposas, tem muitas mães, tem muitas avós aqui nessa noite que talvez não é fácil a sua caminhada. Não é fácil o seu dia a dia. Talvez em muitos momentos nessa caminhada você tenha enfrentado desertos. Elas enfrentaram desertos. Elas foram para o deserto com os maridos. Elas acamparam em tendas. Mudavam sempre de um lugar para outro. Quando elas começavam a acostumar num lugar, era momento de arrancar aquela tenda e ir para outro local, e montar aquela tenda em outro local, de começar de novo em uma nova terra. E elas estavam ali sempre enfrentando esse deserto. Os maridos precisam valorizar as suas esposas, entender a caminhada delas junto com vocês. Os filhos precisam valorizar seus pais, as suas mães. Os netos precisam valorizar os seus avós, saber que eles têm uma história de caminhada, muitas vezes, de tenda em tenda, de bairro em bairro, de cidade em cidade, estado em estado, para formar esta família maravilhosa. Todas enfrentaram momento de esterilidade. Incrível que todas elas, Sara, Rebeca, Raquel, todas enfrentaram um momento de esterilidade. Todas tiveram dificuldades para gerar. Todas tiveram dificuldade para ter filhos. Mas chegou o dia que elas geraram. Chegou o dia da bênção. Chegou o dia da resposta. Não foi fácil até aquele dia. Não sei se talvez tem alguém que, pastor, olha, eu estou como Sara, eu estou como Rebeca, eu como Raquel, e o momento que eu enfrento agora é uma esterilidade. Mas vai chegar o dia da alegria do Senhor. Um dia Deus trouxe alegria no coração de Sara. Um dia Sara sorriu. Os anjos chegaram e falaram, Sara, chegou a vez, Abraão, eu vim aqui trazer um recado de Deus que a esterilidade acaba hoje, que é o dia da bênção. Sara sorriu. Olha a minha idade, olha a idade do meu Abraãozão lá. Mas Deus falou assim, a hora é agora. Quando Deus disser que é a hora, não tem nada que vai segurar. Pode ter esterilidade que for. Quando Deus falar que é a hora da sua bênção, quando Deus falar que é a hora do seu melhor, quando Deus falar assim, é hoje que o céu vai ser aberto, é hoje que vai ser derramado, não tem nada que vai segurar. O teu dia vai chegar no nome de Jesus. O dia do melhor na tua vida vai chegar no nome de Jesus. As coisas grandiosas e sobrenaturais vão chegar no nome de Jesus. Elas foram muitas vezes fortes, mulheres que não se entregavam. Mas elas também tiveram um momento de fraqueza, foram momentos de frágeis. Tiveram momentos frágeis. As matriarcas muitas vezes são assim. Há momentos de uma fortaleza tão grande, há um momento que elas têm uma força tão grande. Aquela força que ajuda o marido. Aquela força que ajuda o filho, aquela força que ajuda o neto, que joga o marido para cima, que joga os filhos para cima, o neto para cima. Mas elas também, os maridos, os filhos, os netos, precisam compreender que elas também têm momentos frágeis. E esse é o momento da generosidade, né? De você devolver para elas aquilo que muitas vezes elas fazem. Elas foram humildes. Se você olhar a vida de Sara, foram humildes e vitoriosas. Matriarcas, sejam humildes e vitoriosas. Não deixe a humildade nunca. Deixe esse exemplo para a sua geração.
Deixe um exemplo de humildade para a sua geração. Que toda a sua geração possa lembrar da sua humildade. Que toda a sua geração possa lembrar o quanto você é vitoriosa. Entenda que você é vitoriosa. Elas foram esforçadas. Mulheres esforçadas em todo o tempo. Delicadas. Você lê o texto, você vê que aonde Abraão ele chegava com Sara, ele tinha que se cuidar, porque os reis, da beleza de Sara. Aonde Isaac chegava, da beleza de Rebeca. A beleza de Raquel. A beleza delas não era só exterior, elas tinham uma beleza interior. Entenda, quero que todas as matriarcas entendam nessa noite, que você tem uma beleza interior, uma beleza de Deus, uma graça de Deus. Quantas recebem no nome de Jesus, que eu estou profetizando na tua vida, está dentro de você. Então, não abaixa a cabeça nunca. Não acha que você é qualquer uma nunca. Você é importante para Deus. Você é importante para o reino de Deus. Você é importante para a sua família. Você é importante para o seu marido. Você é importante para os seus filhos. Você é importante para os seus netos. Terceiro, irmão. Elas priorizaram a Deus e tinham múltiplas funções. Elas priorizaram a vontade de Deus. Elas priorizaram o propósito de Deus. É tão lindo quando você vê matriarcas que priorizam a Deus. O marido olha e ele admira o quanto que ela prioriza a Deus. Os netos, os filhos olham e têm aquela admiração o quanto elas priorizam a Deus. Ensina isso para a sua geração. Priorizar a Deus. Deixar Deus ser primeiro sempre na sua vida e no seu coração. Essas mulheres ficaram conhecidas por sua fé em Deus. A fé que elas traziam nelas era uma fé extraordinária. A fé que muitas vezes uma matriarca traz é uma fé extraordinária. Quantas vezes, em cultos aqui, a gente vê muitas matriarcas aqui, que talvez tem filho que nem sabe. Talvez tem marido que nem sabe, neto que nem sabe. Talvez essa matriarca aí, quantas vezes, em cultos aqui, elas colocam o joelho aqui nesse altar. Coloca a sua foto aqui no altar. Chora por você. Clama por você. Às vezes uma bênção acontece na sua vida, algo grandioso. E às vezes você nem sabe. Tem uma mãe que está orando por você. Está chorando no altar por você. Tem uma avó que está chorando por você no altar. Está clamando por você. E Deus está ali ouvindo. Mulheres de fé. Muitas vezes nós permanecemos porque existem mulheres de fé dentro da nossa casa, matriarcas de fé dentro da nossa casa. Valoriza aí essa matriarca, entenda aí o que Deus faz na tua vida. A oração. Foram instrumentos de Deus no lar, elas foram grandes instrumentos de Deus. Instrumentos grandiosos de Deus dentro de casa. Foram conselheiras dos seus maridos e filhos. Que coisa maravilhosa quando a matriarca tem essa maturidade. Ser conselheira dos seus maridos, dos seus filhos, dos seus netos. Na hora mais difícil você está ali. Eu sei que a maioria, com certeza, tem isso. Elas cultivaram nos seus corações a virtude do companheirismo, da submissão e dedicação. Você vai ver em todo o tempo uma Sara dedicada, submissa, companheira. Não
virtudes das três. Com Abraão, com Isaac, com Jacó. Traga essa virtude. Cada matriarca nessa noite possa trazer essa virtude de companheirismo, de submissão e dedicação. Elas foram boas administradoras dos seus lares. Excelentes administradoras dos seus lares. Irmã, todos vocês estão aqui, têm uma história. Uma história magnífica na sua família, na sua casa. Que você possa valorizar isso. Que cada família nessa noite valoriza isso. Valoriza essa matriarca enquanto está. Valoriza enquanto você tem. Tem um pai, tem uma mãe, tem uma esposa. Valorize essa mulher de Deus. Em nome de Jesus, porque uma história está sendo marcada na sua vida. Uma história está sendo marcada na sua família. Glorifico a Deus pelos filhos que fizeram de tudo para trazer sua mãe aqui hoje, para trazer sua avó, para trazer a matriarca da sua casa. Para ser honrada. Honra. Honra muitas vezes não é só de boca para fora, honra muitas vezes é na prática. E esse momento aqui, nunca mais vai ser esquecido. Esse dia de hoje nunca mais vai voltar, mas nunca mais será esquecido por nenhuma dessas matriarcas, nenhuma dessas mulheres, no nome de Jesus. Então, lembra disso. Louve a Deus pela sua família. Glorifica a Deus pela sua família, pela sua mãe, pela sua avó. No nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.